Bom, agora eu vou começar a isolar esses buracos aí. O ideal é uma fita larga. Só que, como eu tô com preguiça de ir lá comprar e a minha acabou, vou fazer com a fita fina normal. Bom, a primeira parte já está enfitada. Vou tampar todos os buracos necessários para não pulverizar lá para dentro. Bom, agora sim, já está tudo enfitado aí, ó. Já isolei tudo, acho que menos esses dois buracos, porque eu lembro de ter isolado só dois, então falta aqueles dois. Aqui, ó, eu passei uma fita normal aqui, ó. Aqui. E aqui a fita eu coloquei por dentro. Coloquei aqui por dentro para ficar com a cola para fora, para eu poder colar o papel ou o plástico, no caso aqui, certo? E essas partes aqui que eu fiz assim com a fita, ó, eu vou passar depois de estar todo isolado, eu vou passar uma fita dobrada aqui, ó. Aqui e ali, certo? A fita dobrada, para quem não conhece, é para não ficar um degrau e nem uma marquinha. Às vezes fica um pouquinho, né? Porque passa um pouquinho, mas a maioria dos casos não fica, né? Eu que iniciei com essa ideia da fita dobrada no YouTube, pelo menos no Brasil, né? Na gringa eu acho que já tinha gente, poderia já ter gente ensinando isso. Mas eu que iniciei no YouTube aqui no Brasil com essa dica da fita dobrada. Não fui eu que criei essa fita dobrada, eu aprendi e postei no YouTube para poder ensinar para quem tivesse interesse. Se você puxar lá nos meus vídeos mais antigos, eu tenho os vídeos bem antigos passando. Além da fita dobrada, eu postei várias outras coisas que fui eu que iniciei também no YouTube. Eu aprendi com vários outros antigos e repassei. Simplesmente repassei. Não fui eu o criador de todas as ideias que eu coloquei no YouTube. Essa fita dobrada eu aprendi com o Quirino. Não sei se ele ainda está vivo. A técnica da massinha de vidro eu aprendi com o Ricardo, que aprendeu com outra pessoa. O Quirino aprendeu com outra pessoa e a gente vai repassando. O Bombril aprendi com uma outra pessoa que eu não lembro quem foi o Bombril, que ia passar nos vidros, né? Tem gente que acha que vai riscar, arranhar o vidro. Não arranha, portanto que o vidro esteja limpo e portanto que você passe a seco. Passe a seco e não molhado. Eu acho que eu aprendi com a própria Bombril mesmo. Fizeram uma propaganda uma vez ensinando essa técnica. E várias outras técnicas e outras dicas aprendi com várias pessoas aí. E só repasso, na verdade. Não fui eu que criei nenhuma ideia. Eu que iniciei as ideias, né? Aí, deixa eu ver o que mais. Várias outras técnicas aprendi com o Zorô. Então, foi as técnicas que eu fui me aperfeiçoando, né? No início do canal eu não conhecia ainda o Zorô. Vinha conhecer ele bem depois, né? Então, várias técnicas que me aperfeiçoei e aprendi com ele, né? Que fui também postando no canal. Tanto é que a técnica do copinho de plástico, copinho descartável, fui eu que também iniciei no canal, no YouTube. O bichinho ficou bravo, hein? Falou, não fica ensinando os negócios que eu te ensino não, pô.
Então eu aprendo com alguém e vou repassando, certo? Então eu acho que é válido esse negócio de sair repassando, porque senão morre aquela ideia, morre, de repente essa ideia foi criada por uma pessoa e ela não passa para ninguém e morre essa ideia com ela e acabou. Então eu gosto de repassar para não morrer essa ideia e estar sempre sendo repassado para os próximos. Beleza? Então eu vou deixar aqui e provavelmente eu vou almoçar, vou ter que ir lá buscar a tinta e depois que eu voltar eu finalizo aí, continuo, né, com o processo. Bom, agora aqui é o seguinte, já estou com a tinta na pistola, já coloquei as fitas dobradas ali, ó. Então eu vou começar a aplicar a base, certo? E a aplicação da base, eu vou pulverizar para evitar de dar algum problema, porque a tinta pode conter muito solvente. Ela foi pesada, tudo, mas eu não sei como que é a consistência, como que é o diluente que eles utilizaram lá na casa de tinta. Então eu vou começar pulverizando. Se eu soubesse, vamos supor, se fosse uma tinta PPG, eu sei que eles usaram uma resina, um negócio bom, eu já poderia vir já carregando, já para ir cobrindo, certo? Mas aqui vai ser uma base, aí eu vou esperar secar, depois de tudo coberto, depois eu vou dar uma lixadinha, certo? Não é o ideal fazer isso, não é correto fazer isso, mas eu vou fazer isso para algum possível defeitinho. Às vezes eu nem faço isso. Tô falando isso, mas às vezes pode ser que nem aconteça de eu fazer isso. Vamos lá, então. Você pode fazer um teste aqui assim do lado, né, ó, para ver como é que tá saindo antes de aplicar ali, né? Dei uma leve pulverizada, certo? E agora vamos para o para-choque. Aqui a pressão tá bem baixinha, tá tipo uns 20, 25 PSI. Eu gosto de aplicar com a pressão mais alta, mas vou começar assim para dar essa primeira pulverizadinha. E nessa primeira passada que eu dei, pode ver que ainda tá a marca do primer. Eu não preciso esperar 10 minutos. Hoje o dia tá bem quente, então daqui 2 minutinhos, 3 minutinhos eu já posso aplicar a segunda demão, porque foi bem pouquinho que eu apliquei, então ela vai evaporar bem mais rápido. Então 2, 3 minutinhos eu já posso aplicar a segunda. Se eu tivesse aplicado carregado, aí sim, aí eu teria que esperar por volta de 5 a 10 minutos, ou de 8 a 10 ou de 8 a 12, mas como o tempo está quente, acho que um pouquinho menos de 10 minutos daria para aplicar a segunda. Bom, e pela aplicação já deu para sentir que o diluente já não é tão inferior assim, então dá para me aplicar um pouquinho mais encharcadinho. Só que, vamos lá, aqui ó, apareceu a massa, aqui apareceu a lata, aqui apareceu a lata. O certo é aplicar o wash primer nessa parte aqui, né? E aplicar pelo menos um fundo rápido aqui, ó, para esconder esse pedaço aqui, ó. Mas dá para ir levando, pulverizando bem na manhinha, tá? Porque desse jeito pulverizado não quer dizer que está caindo seco, né? Ele tem que cair úmido. Nessa pulverizada, o que vai fazer? O que eu estou fazendo? Eu estou aplicando uma camadinha para dar uma aderência. Se eu chegasse carregando,
ia dar um mapeamento nessas duas partes aqui, ó. Então, dessa forma aqui, não corre esse risco de dar um mapeamento. Pode ser que nas próximas demãos, se eu já encharcar direto, já ele pode ser que ele dê uma mapeadinha, dá uma marcadinha. Então é por isso que é ideal passar o wash primer, dar um fundo, mesmo que você tenha aqueles fundinhos rápido de spray, seria o ideal. Vamos lá, segunda demão, vou aumentar um pouco a pressão aqui. Opa, foi muito. Voltei muito. Foi muito. Bom, ainda precisa dar mais demãos, mas lembrando que tem esses pontinhos aqui, ó. Então eu não posso carregar para não essa parte chupar o material e ficar aquela marquinha depois em cima. Aqui tinha aparecido um pouquinho do plástico. O certo seria dar uma seladora, né? Só naquele pedacinho, também para não correr o risco de ficar uma marquinha. Mas fazendo dessa forma, você foge de um problema, certo? Então, por isso que é bom pulverizar. E existem casos que já dá para chegar encharcando com a tinta. Nesse caso, não é ideal. Oi? 197 da Maria José? Eu acho que é mais pra cima. O que eu fiz aqui? Lixei com a 600 gasta mesmo, para ativar, né, a aderência novamente, porque quando passa de um certo período, 30 minutos, sei lá, quando passa de um certo tempo, é bom você dar uma lixada para ativar de novo, para não correr o risco de desplacamento. E eu dei uma lixadinha, apliquei mais uma demão aqui, corri com uma demão de tinta aqui, porque aqui eu cheguei a ultrapassar um pouquinho aqui, ó, porque tinha um defeito aqui, então eu joguei um pouquinho para cá. Então eu cheguei com tinta aqui, então para não dar diferença de tonalidade ali, eu fiz isso.
Agora aqui eu não mexi, porque eu não mexi aqui. Então aqui já está tudo no esquema. Agora já estou com efeito dentro da pistola. Então o efeito você pode jogar na peça inteira ou pode jogar somente na onde foi feito o reparo. Como aqui sobrou só esse pedacinho aqui sem tinta e esse pedacinho aqui sem tinta, aqui tá quase também. Então eu já vou aplicar o efeito em tudo. Primeira demão, tem tinta aqui ainda. Vou esperar 10 minutinhos para aplicar a segunda demão. A primeira demão de efeito já está aplicado. Vou esperar uns minutinhos. Não vou esperar 10 minutos não, porque está muito quente hoje. Como eu apliquei uma demão no para-choque inteiro, dos dois lados, pode dar uma diferença de tonalidade aqui. Mas lembrando que esse para-choque já estava bem diferente, porque já foi pintado uma vez por conta de um reparo que já foi feito aqui nessa tampa e no para-choque. Já estava diferente. Normalmente de fábrica também já vem diferente. Então, peça plástica e principalmente pirolizado, é muito difícil ser igualzinho. Então, como já estava diferente, normalmente já vem diferente de fábrica também, então não vou estar tão preocupado com esse detalhe aqui. Se eu fosse fazer uma pintura somente do para-choque, eu ia e o para-choque tivesse idêntico ou muito igual, se fosse pintura de fábrica, eu ia evitar de chegar com tinta e pérola desses dois lados aqui. Eu não ia chegar, porque não tinha necessidade. O defeito aqui... E aí, Vitão? O defeito aqui era no meio do para-choque aqui. Desse detalhezinho aqui e aqui. E na tampa aqui, então não tinha necessidade de eu chegar com tinta e nem pérola nas pontas aqui. Primeira demão do verniz.
Bom, ontem finalizei a pintura aqui e hoje eu vou começar o lixamento para o polimento. Ali, ó, pelo reflexo ali dá pra ver a textura, né? O alaranjado como ficou. E eu vou mostrar como é o original. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o lixamento para esse alaranjado aqui se espalhar e ficar igual esse aqui, ó. Certo? Então o que acontece? Aqui caiu algumas contaminações, cisco, sujeira. Então eu tiro esses cisquinhos, faço o lixamento para poder chegar nessa textura aqui, ó. E aí aqui é o seguinte, já deu uma puxada aqui, ó. Porque cadê? Acho que na câmera não vai dar pra ver, mas é aqui, ó. Porque esse lado aqui já foi mexido, já tinha sido repintado. Então, na câmera não dá pra ver, mas é bem aqui assim, ó. Por aqui assim. E aí, como esse lado aqui já foi mexido, provavelmente amoleceu o material de baixo. O material de baixo não deveria ter tanta resistência e acabou amolecendo, e aí formou esse defeitinho aí. Mas só que como vai ser lixado, vai sumir. Ó, isso aqui é sujeira, o pessoal chama de cisco, né? Ontem o verniz deu uma boa de uma puxada, ele não estava tão enrugadinho assim. Então a gente vai ter que catar essas sujeirinhas, essas contaminações, se bem que quase não caiu. Parece até que eu pintei dentro de uma gabine. Tem um aqui, ó. O resto tá bem tranquilo. Caiu aqui dentro, quer ver? Bem aqui em cima. Aqui, ó. Então, foi um trabalho bem limpo. Não caiu tanto. Tem um aqui, ó. Ó, a importância de remover a peça, ó. Tá vendo? Se o outro profissional tivesse removido as peças, não tinha ficado essas marquinhas aqui, ó. É isso aí. Vou começar o lixamento para poder dar continuidade no trabalho. Polimento finalizado. Agora vamos mostrar ali a textura original, olhando pelo reflexo ali da lâmpada, tá vendo? E olha aqui como ficou. Vamos ver se vai dar para pegar, né? É isso aí, o trampinho finalizado. Agora é só mandar lavar e entregar o carro. Ó, deixa eu dar uma dica aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tô colocando as próprias letras aqui, ó, certo? A cola saiu por inteiro, pelo menos da Sherry, a cola sai inteiro no nome. A cola não fica na lata igual os outros carros. Nesse caso, você consegue pegar uma estopa, um pano com thinner de limpeza e passar do lado da cola, porque você vai ativar a cola novamente. E aí você consegue reutilizar as letras, sem precisar colocar dupla face.